Olá, estamos iniciando mais um programa Um Sentido para a Sua Vida da Federação Espírita do Estado de São Paulo. É uma alegria muito grande estarmos novamente aqui com vocês para discutirmos assuntos que incomodam a nossa sociedade. E hoje, um assunto importante sobre tristeza, melancolia ou depressão. Será que todos representam a mesma coisa? Nós temos Richard Simonetti nos nossos estúdios que falará sobre este assunto. E mais, no quadro de prestação de serviços, nós falaremos sobre o trabalho que é feito na FIESP sobre depressão. Todos aqueles que se sentirem incomodados com problema familiar de depressão poderão nos procurar, mas para isso você vai ter um entendimento maior com a nossa expositora Maria José Barroco. E temos mais uma novidade. Recebemos a visita do nosso querido amigo Fernando Lobo, lá do Ceará, que vem nos trazer assuntos maravilhosos para que você conheça mais sobre o Espiritismo e dê um sentido para a sua vida. Trouxemos mais um médium de pintura mediúnica para vocês, Francisco Norberto Aires Galdino. Francisco, nós todos gostaríamos de saber há quanto tempo você é médium de pintura mediúnica? Há mais ou menos 4, 5 anos. 4, 5 anos. Mas como você chegou ao treinamento mediúnico da Federação? Eu saí da casa do Irmão X primeiro, fiz o curso lá. Daí depois cheguei até a Federação e no treinamento de pintura mediúnica eles mandaram que eu frequentasse o curso com a Verena. Certo. Então você saiu do treinamento mediúnico da área de ensino. Da área de ensino. E foi para o treinamento de pintura mediúnica. Quem estava no treinamento? A Verena. E a Isilda na época. Isilda. A Verena hoje é diretora. Da educação, da pintura mediúnica, né? Então, aí depois desse treinamento, quanto tempo você ficou no treinamento? Só 1 ano. Aí no próximo ano eles já me mandaram para trabalhar com o pessoal na pintura. Certo, aí já entrou para a pintura da casa mesmo, né? Então, o Francisco, gente, a gente conhece aqui da casa, ele é um médium muito disciplinado, bastante evangelizado, não é? E, então, hoje ele vai nos dar essa honra de pintar uma tela durante o programa. Então, Francisco, nós vamos deixá-lo tranquilo para fazer uma prece, para fazer o seu preparo, enquanto nós vamos, então, continuar o programa de entrevistas, tá bom? Obrigado. Tudo de bom, então. A Federação Espírita do Estado de São Paulo está de portas abertas de segunda a sábado, das 8 horas às 20 horas e 30 minutos. E também aos domingos, das 8 horas às 17 horas, para atendimento gratuito. Procure o Departamento de Orientação e Encaminhamento, DEPOI, localizado na Rua Maria Paula, número 140, Bela Vista. Grande espetáculo teatral, adaptação do livro Renúncia, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Preços especiais para caravanas, estudantes e idosos. Grupos de 10 pessoas pela metade do preço. Informações e vendas na livraria da FIESP. Telefone 3115 5544, ramal 217. Nosso convidado de hoje para o assunto depressão é Richard Simonetti, que é de Bauru, estado de São Paulo. Ele participa do movimento espírita desde 1957, quando integrou-se no Centro Espírita Amor e Caridade, que desenvolve largo trabalho no campo doutrinário e de assistência e promoção social. Ele é autor de muitos livros espíritas, sendo membro da Academia de Letras de Bauru. Simonetti, é uma grande alegria estar com você hoje aqui nos nossos estúdios para falar sobre depressão. A Organização Mundial de Saúde afirma que a depressão é o mal
do século XXI. O que você tem a nos dizer sobre isso? Eu tenho a impressão que a organização deve ter dados específicos aí para fazer uma afirmativa dessa natureza. Embora devemos considerar que a depressão sempre existiu no mundo. Só que ela tinha outro nome, né? Falava-se em melancolia, quando nós lemos a respeito do assunto. A melancolia seria a depressão de hoje. Então, eu não sei se é uma questão de nomenclatura, que de repente se acha que hoje tem mais do que no passado, mas lendo história, vendo as grandes personagens da história, o desdobramento das experiências humanas, nós percebemos que a depressão sempre esteve presente, né? Talvez hoje de uma forma mais acentuada, mas é preciso saber se o estudo feito também pela Organização Mundial de Saúde, ele é proporcional. Se for proporcional, tudo bem. Porque se não for proporcional, hoje nós temos uma população de 7 bilhões de habitantes. No tempo antigo, tempo de Jesus, por exemplo, haveria quanto? Uns 200 milhões de habitantes. Né? É lógico que ia aparecer menos depressão. Então, para saber se esse estudo da organização é um estudo em que se observa a proporcionalidade, né? Senão, sempre existiu. É um problema muito sério, né? A depressão, as pessoas dizem, eu estava lendo a respeito do assunto, um cidadão com depressão, ele fala, sabe, não é que eu queira me matar, não, eu quero desaparecer. 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 A depressão é por aí, a pessoa perde a graça da vida, né? Sabe quando você perde a graça, você perde a iniciativa, você não quer fazer nada, você quer literalmente desaparecer. E não há dúvida alguma de que muitos casos de suicídio são decorrentes desse desejo de desaparecer. O cidadão quer desaparecer, ele opta por ele autoeliminar-se, né, para desaparecer. Então, pelo que você está nos elucidando, a tristeza não está muito ligada à depressão. Não, tristeza, nós eventualmente temos tristeza, né? Quando a coisa não corre bem, você tem um problema qualquer, mas a pessoa estando equilibrada emocionalmente, você tem um período de tristeza, às vezes até pela morte de um familiar, né? De repente você tem aquele período chamado de luto, em que você vai ter que se adaptar a uma nova situação, que o familiar, o ente querido partiu, é como uma amputação de um membro. Eu sempre digo, a morte é como você amputar um membro. Você pode acreditar em Deus, achar que é a vontade de Deus, mas você ficou sem o seu braço ou sem a sua perna. Você vai ter que se habituar, sem o braço ou sem a perna. Então, eu entendo que tristeza a gente pode ter em determinados momentos da vida, quando enfrentamos as grandes provações ou grandes privações. Agora, a depressão é uma coisa mais bem caracterizada, é uma melancolia mais profunda, sabe, em que você... Não é que você está triste, você simplesmente perdeu a graça da vida, né? Então a depressão é muito perigosa. Certo. E as causas da depressão, espiritualmente falando, nós sabemos que algumas têm causas no passado, nas encarnações passadas. Mas em que situação, como você definiria essa parte espiritual? A depressão endógena e a exógena. A endógena é isso que você falou, a gente já traz com a tendência. Você se comprometeu em erros, vícios, fez coisas muito erradas no passado, a pessoa às vezes reencarna com esse sentimento de depressão, é uma coisa terrível. Então é uma coisa que vem de dentro para fora. E a depressão exógena, que vem de fora para dentro. Então, de repente, você, um obsessor, um inimigo seu do passado, a encontra, ele quer se vingar, começa a pressionar o seu psiquismo, até com ideias infelizes, né? E uma coisa interessante, Silvia, se você tem um obsessor, alguém que foi seu inimigo do passado e a quem você prejudicou, existe uma relação devedor-credor. Você vai ter dificuldade para resistir à pressão dele. Às vezes, numa mesma família, você tem lá 3, 4 irmãos. Tem um que está sob influência espiritual, né, perseguido por um espírito obsessor. Daí os irmãos falam, você é um pichote, como é que você se entrega, você tem que reagir. Não, é que ele é o devedor e o obsessor tem acesso a ele, tem mais facilidade para influenciá-lo. Agora, os irmãos que não têm o comprometimento, o obsessor teria mais dificuldade. Agora, eu sempre digo o seguinte, a depressão ela pode ser causa e pode ser também, ela pode ser causada pela obsessão, a depressão, e ela pode dar origem também à obsessão. Quero dizer o seguinte, se você está com depressão, que você traz problemas do passado, relacionados com o comportamento e tudo mais, você fica fragilizada. Psiquicamente você está fragilizado. Daí você fica sensível à influência espiritual inferior.
Então, a influência aí seria decorrente da depressão. Agora, há determinadas depressões que são fruto de influência espiritual. Então, a influência espiritual é a causa e a depressão seria o efeito. Então, as duas coisas se misturam. É difícil você separar definitivamente uma coisa da outra. Eu só digo o seguinte, o cidadão que está sob depressão, ele ou está sob influência espiritual ou vai estar. Ou ele está porque a influência que está provocando, ou o fato dele estar fragilizado vai facilitar que venha a depressão. Através da baixa vibratória, pensamentos negativos. Inferior, né? Isso é importante. Quer dizer que a obsessão está presente nesses problemas emocionais, bom, né? Não tem Os dúvida. transtornos emocionais. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. Essa pergunta é muito interessante. E o mentor fala muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha a coisa. Quer dizer, o apóstolo Paulo dizia que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Né? Nós somos rodeados de espíritos. Aqui, por exemplo, nesse estúdio, está cheio de espírito aí. Acredito que todos eles para ajudar, né? Porque aqui não haveria acesso. A vibração está boa, não haveria acesso para espíritos perturbadores. Mas onde quer que nós estejamos, estamos rodeados de espíritos, né? Então, eles nos influenciam o tempo todo. Agora, sempre de conformidade com a nossa sintonia, isso que a gente precisa levar em consideração. Isso. Você pensa o bem, pratica o bem, como eu estava comentando na palestra hoje aqui na Federação. Se você pensa o bem, pratica o bem, tranquilo, você tem um padrão vibratório que lhe eximirá qualquer tipo de influência espiritual. Agora, como a gente nem sempre, o tempo todo, pratica o bem e pensa o bem, então o que acontece? Você abre brecha e o espírito pega a gente. Por isso, o mal da época, né? Nós temos que, quanto diria, mais nós aprendermos, né, a respeito da espiritualidade, de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, exatamente. Isso é o mais importante, não é, Simonete? Então, Simonete, você nos dá licença, nós precisamos fazer um break, beleza, mas nós voltaremos já já. Fiquem conosco. Acompanhe as obras das edições FESP. Se você ainda não possui essas obras em seu acervo, não perca tempo. Garanta já o seu livro na livraria da FESP, localizado na rua Maria Paula, 140, Bela Vista. Estamos de volta com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Simonete, para responder perguntas sobre os transtornos emocionais dentro do Espiritismo. Simonete, como conceituar a síndrome do pânico no Espiritismo? A síndrome de pânico, tanto quanto qualquer outro distúrbio emocional, espiritual, tem essas duas causas, a causa espiritual e a causa física. O médico, se você for ao médico fazer o tratamento, ele vai pedir uma série de exames e nesses exames ele vai, por parâmetros que existem a respeito do assunto, ele vai falar, não, você está com síndrome de pânico. Existem parâmetros, não só através de exames que são feitos, como também o médico conversando, ele vai ver a sintomatologia. Né? Então não há dúvida que há uma causa física, inclusive o cidadão traz aquilo intrinsecamente, ele já traz esse problema. Às vezes até em face de determinadas situações que ele está vivendo. Hoje eu estava lendo a respeito de um cidadão que nunca teve síndrome de pânico, de repente ele foi assaltado, quase morreu no assalto. A partir daí ele ficou apavorado, ele não saía mais de casa, né? Ele se deixou dominar por um sentimento extremamente negativo, com medo, entrou em síndrome de pânico, começou a fazer tratamento. Agora, o que eu comento a respeito de depressão também, Silvio, é isso. A gente vê aqui no caso do rapaz, aconteceu alguma coisa que disparou o processo. Sim. Agora, a partir disso, ele está fragilizado. Nossa, se o cidadão tem medo de tudo, é porta aberta à influência espiritual inferior. Né? Por isso que eu acho muito importante que a pessoa tenha uma fé, sabe, uma religião, e ela tenha fé nos princípios da religião, na presença de Deus, na proteção divina, porque ainda que você sofra um assalto e você corra risco de vida, se você tiver fé, essa fé legítima que nos dá segurança, você jamais vai cair numa síndrome de pânico. Mas o medo, ele está muito presente na síndrome do pânico, né? Tá. As pessoas têm muito medo, a gente sabe, nós temos aqui um trabalho específico para a depressão na federação e as pessoas que chegam, muitas têm síndrome do pânico.
e elas chegam num estado de tanto medo que às vezes até os esfínteres, né, se relaxam. Então, um problema sério, é constrangedor para a pessoa, né? Então, de onde vem tanto medo, talvez, de tudo isso que você explicou mesmo? Isso daí já é o desajuste que a pessoa traz, né? Porque a gente não pode dizer que tudo é influência espiritual. A partir do momento em que a pessoa cai a resistência psíquica dela, e ela fica num estado de perturbação, 1000 coisas podem acontecer, até uma doença grave como o câncer. Olha, né? mas foi uma explicação ótima. A coisa seria por aí. E não é fácil, não. Agora, eu sempre digo, aliás, lá no centro, eu tenho a impressão que essa também é a orientação da federação, nós falamos para o pessoal que vem se tratar, olha, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Exatamente. Porque eu sempre digo, Silvia, que a medicina é a obra da misericórdia divina. Ela está no mundo para atenuar o sofrimento humano. Nós sabemos que as doenças guardam relação com o comportamento, principalmente com o passado da pessoa. Você está colhendo as consequências, é a lei de causa e efeito funcionando. Mas funciona a misericórdia divina, né? A misericórdia divina sempre ameniza os nossos sofrimentos. A medicina, tranquilamente, é fruto da misericórdia divina, está aí para ajudar a gente. Né? Por isso, nós temos que encaminhar o paciente que vem para fazer um tratamento de síndrome de pânico, depressão. Meu filho, você está cuidando do tratamento médico, a medicina é coisa de Deus também. Mas tem que cuidar. Claro, não achar que tudo também é espiritual, não é? Tem que nem achar que tudo fazer é material. as suas reformulações interiores. E eu acho que é um tratamento tanto médico como espiritual, como do próprio ser, de fazer as suas transformações. Erra tanto o médico que acha que é tudo matéria, quanto o espírita que acha que é tudo espírito. Né? Tem as duas coisas. Olha, você elucidou muito esse caso, que acho que é muito importante. E sobre a depressão ainda, a depressão pode causar a morte? Pode causar de duas formas. Ou leva o cidadão ao suicídio, está cheio de gente que se mata aí por causa de depressão. Eu vejo casos aí impressionantes, até no meio espírita eu já vi. E a pessoa, de repente, ela num ato de loucura, ela faz coisas que a gente nota perfeitamente que é um problema espiritual da pessoa, agravado com um processo obsessivo. Eu me lembro que certa feita eu estava num congresso no norte do país, e durante o congresso veio a notícia de que a irmã de um dos congressistas lá da cidade, ela tinha falecido no hospital, porque ela, num momento de loucura, ela jogou jogou álcool e botou fogo. Queimou o corpo todo. Ficou vários dias lá em estado deplorável, de muito sofrimento, acabou desencarnando. Agora o detalhe, médica. Agora eu pergunto para você acha que uma médica que quer se matar vai botar fogo no corpo? Ela vai tomar um comprimido qualquer de veneno lá e vai dormir e vai morrer. Mas é o desespero, isso que eu digo, a depressão pode induzir o cidadão a fazer uma loucura, que era o caso dela. Ela estava tão desesperada com a depressão que chegou um momento que ela não resistia. A primeira coisa que ela viu, o álcool jogou no corpo e botou fogo, que é uma morte horrível. Né? Mas sobre depressão, o que aconteceu? Sobre depressão com a influência de um obsessor que queria induzi-la a se matar. Quer dizer, o obsessor não a obrigou a matar-se, mas a induziu. Né? Ele sugere. Ele não fala, ele não obriga, nenhum obsessor tem poder de te obrigar a jogar álcool no fogo e se matar. Mas ele pode induzir você, ele pode levar você a um desespero tão grande que ele fala, olha, joga álcool no fogo e daí você acaba fazendo. Nossa. Ele induziu, né? Ele não obrigou, mas induziu. E no caso da morte através da depressão, pode ser um caso também de autopunição? Se a pessoa cometeu uma determinada ordem de crimes e fez coisas erradas e reencarna com a depressão, na verdade, toda doença e todo mal que nos aflige, de certa forma, é uma autopunição, né? Não uma autopunição consciente, mas é uma autopunição como consequência daquilo que nós fizemos de errado, porque nós somos programados para o bem, né? Nós somos filhos de Deus. Uma das características fundamentais de nossa personalidade é que nós somos criados para o bem. O mal é uma negação da nossa condição de filhos de Deus, é uma autoagressão. Quando você pratica o mal, é como se ele estivesse se autoagredindo. Você vai violentar o perispírito, essa violência que você praticou contra o perispírito quando exercitou o mal vai se refletir no corpo físico nesta vida ou numa futura, e daí você vai ter as limitações que vão representar uma espécie de autopunição, né? Porque você veja bem, Silvia, a justiça divina não é punitiva, ela é educativa.
Deus não pune ninguém. Aliás, Deus não interfere. Você vê que o cidadão praticou o mal, desajustou o perispírito, reencarnou com graves deficiências, Deus não pôs a mão aí. Deus não provocou nada disso. Agora, se foi programada para o bem, se você pratica o mal, você está se autoagredindo. Porque é importante a educação para a evolução do ser, né? Sem dúvida. Eu ainda tenho comentado na palestra, em palestras, que nós temos os caminhos para você caminhar com maior segurança na Terra. Jesus, por exemplo, ele vem nos trazer o caminho. É como se você tivesse que ir de São Paulo para o Rio, sem roteiro, sem mapa, sem noção. Você vai bater cabeça aí até chegar no Rio, vai demorar muito tempo. Mas se você tiver um mapa e seguir esse mapa, você chega mais depressa. O Evangelho é o mapa divino para que nós cresçamos, evoluamos mais depressa e superemos esses estágios de evolução primários em que nós nos encontramos ainda. Olha lá, então. O duro é praticar o Evangelho. É verdade. Quer dizer que, então, qual seria a sua... o que você poderia dizer para os nossos telespectadores, aqueles que se encontram ainda, principalmente agora, né, que está se aproximando o Natal, essas festas de fim de ano, Ano Novo, e as pessoas se encontram ainda num estado de tristeza, não sabem ainda se são depressivas ou não. Que caminho que elas podem tomar? Você já ouviu falar, Silvia, da nostalgia do Natal? Eu acho interessante isso. Eu, inclusive, já escrevi a esse respeito, que um amigo me falava, eu não sei por que o Natal me inspira uma certa nostalgia, uma tristeza, algo que eu não sei explicar, não sei se é um amor que ficou no passado, em vidas passadas, né? Um afeto não correspondido, uma situação melhor que eu vivi, Uma não sei, mas o Natal também. me dá essa nostalgia. Então, eu comentei com ele e falei, olha, a nostalgia do Natal é a nostalgia de um ideal nunca vivenciado, sabe? Porque o Natal nos traz mais perto de Jesus. Daí você começa a cogitar do Evangelho. A gente sabe que o plano espiritual exerce uma influência maior no tempo de Natal sobre a alma humana, os benfeitores espirituais, e fácil da gente lembrar mais de Jesus, né? Então, eu digo o seguinte, a nostalgia do Natal é o confronto entre as propostas sublimes do Evangelho e o distanciamento em que nós nos encontramos delas ainda, sabe? Dependendo da distância que nós nos encontramos do Evangelho, é que vai se operar a nostalgia, maior ou menor, né? Quanto mais distante você estiver, maior será a nostalgia, não seria por aí. Então, se a pessoa está em depressão, pode até agravar. Ou se ela for uma pessoa religiosa que procura os valores religiosos, ela pode ter até amenizar um pouco a depressão, embora a nostalgia é aquilo que eu falei, é o confronto entre o ideal e aquilo que nós não estamos realizando no campo do ideal, né? Então, a recomendação, procurar um centro espírita, não é? E procurar entender melhor a codificação, que afinal de contas é o cristianismo redivivo, não é? Exatamente. E aí melhorar seus medos, suas angústias, para não chegar a esse estado tão Exatamente. triste. Eu gosto muito de certas questões do Livro dos Espíritos que nos dão assim um roteiro muito bom. Aquela questão quando Kardec pergunta sobre neutralizar a influência dos maus espíritos, né? Como eu tenho comentado, pratica o bem, confia em Deus, né? Procura fazer o possível. Agora, eu me lembro que na questão 860, o mentor espiritual fala uma coisa interessante, que a prática do bem é a finalidade única da vida. Está na questão 860. Você fala assim, mas a prática do bem é a finalidade única da vida, nós estamos aqui só para praticar o bem. Ele tem razão. A questão é o seguinte, nós estamos aqui para aprender a amar, né? Amar é a realização do Espírito, o Filho de Deus. Quando você conseguir amar, você vai morar no céu, em planos mais elevados. E qual é o caminho do amor? Como é que você realiza o amor? Como é que você exprime amor? Como é que você conquista o amor? É querendo o bem do outro, né? O amor verdadeiro é aquele que quer o bem do outro, que trabalha pelo bem do outro. Porque nós temos dificuldade para amar, porque, na verdade, nós projetamos o nosso egoísmo no ser amado. Nós gostamos das pessoas como quem gosta de um doce, né? Você gosta do doce porque ele satisfaz o paladar. Por isso as pessoas cansam tanto de amar, porque o doce azedou ou porque está enjoado do doce, né? Agora, amar de verdade não, é você querer o bem da pessoa. Então, você conquista o amor, que é a finalidade única da vida, a partir da prática do bem. Você eleger o bem, onde eu estiver, vou ajudar as pessoas a praticar o bem. Beleza, você passa a sintonizar melhor, livra-se de obsessões e se realiza como filho de Deus.
Olha que maravilha. Dura é pôr em prática isso tudo, viu, Silvia? Pôr em prática. Aos essa poucos, é parte, né? Essa é a parte a cada difícil. dia um passinho. A parte teórica é fácil. Mas a cada dia um pouquinho, não querer fazer tudo de repente no dia seguinte, porque não dá mesmo, né? Mas, Simonete, olha, os telespectadores ouviram no começo que nós falamos sobre toda a nomenclatura espírita que o Simonete é autor, né? Inclusive membro, né, da Academia Bauruense. Eu sou um membro letras. omisso, porque eu nunca compareço lá nas reuniões, não vou tomar o chá da academia lá em Bauru. Não dá tempo. Foi uma bondade de um membro lá colocar em votação. Né? Você é bastante... Mas eu não poderia deixar de falar, Silvia, já que estamos falando em depressão, que agora no mês de novembro vai ser lançado em Bauru. Eu espero que a Federação venda muito aqui na livraria. Muito, e vai vender. Um livro meu que chama-se Depressão, uma história de superação. É um romance, porque é a forma mais agradável de leitura de um médico, a história de um médico. E como é que ele conseguiu superar a depressão, né? Por isso que é uma história de superação. Eu não vou dizer como é que ele conseguiu superar, senão ninguém compra o livro, né? Não, você claro. O livro. Mas nós estamos aguardando ansiosamente. Aí temos ansiedade um pouquinho. As meninas da livraria sempre perguntam assim, olha, o Simonete está lançando outro livro, compra. Mas nem precisa perguntar, porque todos os livros do Simonete que são lançados, até uns antigos, inclusive a Fiesp tem um livro do Simonete, né? Todos têm uma saída imensa, bastou chegar, são vendidos rapidamente, né? Nós temos, graças a Deus, muita alegria de receber livros seus quando você edita, né? Então, mas esse que está no forno, nós estamos esperando. Eu estou prevendo, inclusive, vai vender bem por causa do tema, né, Silvia? Falando em depressão, e sendo romance, é mais fácil para a pessoa entender o que é a depressão e como superá-la, né? Verdade, as pessoas, principalmente aquelas que ainda não estão no espiritismo, eu vejo que elas procuram muito romance. O romance permite uma associação do que está sendo apresentado com a sua própria vida, né? É mais fácil, então você se identifica melhor. É como você contar história. Eu sempre falo para expositores, conte história, enxerte a palestra de histórias, porque a história é que a pessoa vai gravar. Às vezes você faz uma palestra sobre um tema, e você pode resumir o tema numa história. E a pessoa esquece da palestra, mas lembra da história que resume o tema. Exatamente. Né? Nossa, que bom, que bom. Parabéns, Simonete. Opa. Muito obrigada por ter estado aqui. Olha, nós esperamos. Eu queria que você prometesse para os nossos telespectadores que você estará mais vezes aqui conosco. Não, se Deus quiser. O ano que vem já marquei acho que a Fátima, né? Quem que está? Para outubro do ano que vem. Mas está muito longe, muito longe. Se eu não desencarnar até lá, estaremos aí. Não? Nós vamos dar um jeitinho de Mas posso vir em antes. espírito também. Tem algum médium de efeitos físicos aqui, a gente se materializa. A gente dá um jeito, a gente vai dar um jeito. Muito bom. Obrigada, Simonete. Opa, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Foi muito bom, muito bom. Obrigada. Lançamento do livro CEP, Curso Espírita de Preparação de Educadores. Este livro está destinado a todos aqueles que, com amor a Jesus e seus ensinamentos, reconhecem a importância de fazê-los florir nos corações das nossas crianças e jovens. Estamos recebendo hoje a visita de um querido amigo cearense, Fernando Lobo. Fernando, que alegria tê-lo conosco hoje. A alegria é minha, sempre aqui, ser bem recebido aqui por Dona Silvia, aqui na FESP. E agora de parabéns com esse programa novo aqui na televisão brasileira, fazendo o bem também, levando o bem para os lares das famílias aqui do estado de São Paulo e do Brasil todo através da internet. A FESP é parceira da Estação da Luz, não é? Então, o Fernando é engenheiro, mas no momento dedica-se a filmagens, né, de filmes mesmo, como o Dr. Bezerra de Menezes e vários documentários. E na associação... Associação Estação da Luz. Estação da Luz. Então, eu gostaria, Fernando, que você explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a Estação da Luz e o que vem a ser a Estação da Luz. Na verdade, ela começou com o nome de Associação Estação da Luz.
a Estação da Luz, ela é fruto até da genialidade, né, de um amigo, de um colega, que é o Luiz Eduardo Girão, lá de Fortaleza. Nosso grande amigo. Pois é, o Luiz Eduardo Girão, ele continua sendo um dos grandes empresários do estado do Ceará. Tá? E há coisas de 20, 25 anos atrás, era um empresário daqueles capitalistas em que só pensava em dinheiro, o dinheiro estaria acima de tudo. De repente, o Luiz Eduardo, ele passou a se comportar assim, com síndrome de pânico, com depressões, com todas essas coisas que eu chamo as doenças da modernidade, né? Então, ele passou a ser infligido por esses problemas. E não sabia, chegou a procurar socorro nos Estados Unidos, a buscar alternativas para isso. Até que um belo dia, ele estava aqui mesmo, aqui na cidade de São Paulo, que próximo aqui ao local onde a gente está gravando, próximo aqui à FESP, em um hotel, ele abre um jornal, um dia de domingo à tarde, e busca ali uma peça de teatro para ver. E quando ele abre na página, haviam vários, o que a gente chama lá no Ceará, os tabletezinhos, né, de propagandas, de comerciais, de peças de teatro. Ele fechou os olhos e escolheu uma, Chico Cândido Xavier. E ele foi ver essa peça, saiu de lá aos prantos, não é? Houve uma transformação, ele foi tocado ali, não é? pela doutrina espírita. Foi a primeira vez, na verdade, que ele teve contato com a doutrina espírita. E ele saiu dessa sessão lá do teatro, foi ouvir, foi conversar, parabenizar o diretor, parabenizar os atores, e terminaram por fazer uma boa amizade, e ele o convida para que eles possam também levar essa peça para o Teatro José de Alencar, lá em Fortaleza. E foi o maior público até hoje de um final de semana em teatros do Ceará, foi esse Chico Cândido. Não é? E essas pessoas começaram a fazer estreitar essa amizade, e nos convenceu, especialmente o Luiz Eduardo, de fundar ou de criar a Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que hoje nós já foi realizada esse ano, a 11ª edição, já entrando na 12ª edição. Uma edição em que a Estação da Luz foi premiada por 2 vezes consecutivas pela Secretaria do Estado do Ceará, como a entidade cultural de maior relevância para o Estado do Ceará. 2 vezes consecutivas nós levamos essa premiação. E, a partir daí, a gente cria, o Luiz Eduardo, basicamente, que foi uma ideia dele, né, a gente cria a Associação Estação da Luz. Além das atividades culturais que a gente desenvolve, porque como a nossa gênese foi a partir dessa peça de teatro, nós acreditamos e encaramos e trazemos para nós como uma questão de divulgação, que o nosso dever, que uma das nossas missões principais é levar a palavra da doutrina espírita através de atividades culturais. Você veio nos visitar para fazer a propaganda de um novo documentário. Exato. E, no entanto, você nem sabia que hoje nós estávamos tratando de um assunto que é depressão, síndrome do pânico. E, sem querer, você contou esse depoimento do Girão, nosso querido amigo, né? Porque, gente, eu já perguntei para o Fernando, que é amigo dele, se podia contar a história no ar. Ele disse que sim, que ele conta para todo mundo. Quer dizer que o Girão, então, sofria da síndrome do pânico. Em um determinado período. Não era espírita. Não era espírita. Converteu o seu espiritismo. Exato. E está hoje aí trabalhando em prol, né, do espiritismo e de tantas causas maravilhosas, como essa que você trouxe hoje, o aborto, né? Que nós precisamos analisar, que nós precisamos estudar e nós precisamos conscientizar, principalmente as pessoas, do malefício do aborto, Exato. não é verdade? É verdade. Então, você poderia falar um pouquinho sobre esse novo documentário que você veio hoje aqui para nos trazer a informação de que dia 15 próximo de... 15 de novembro, nós estaremos lançando
praticamente todas as cidades do Brasil, principalmente as capitais, né? São salas pequenas também, não são salas... mas as principais capitais do Brasil estará sendo exibido esse filme, que é o Blood Money. Trata-se de um documentário de 70 minutos, onde ele traz algumas revelações surpreendentes, né? E a experiência dos Estados Unidos 40 anos após a implantação do aborto naquele país, né? Tudo o que passou e o que acontece hoje. Então, é um documentário que eu faço até um apelo a cada uma das pessoas, a cada um do telespectador, você que está aí na sua casa vendo esse magnífico programa. Agende-se. Nessa semana do dia 15, a partir do dia 15, e procure saber onde é o cinema que vai estar passando esse filme, e vá com sua família ver este filme. Porque as verdades que vão ser colocadas lá vão fazer a diferença para que as pessoas possam compreender o grande mal que é o aborto. Ele não fala muito na questão, aliás, ele aborda nesse documentário mais a questão da mulher. Não é? Ele entra muito. E exatamente também, dona Silvia, o que está relacionado aos problemas das mulheres em relação aos problemas psicológicos que ela passa. Depressão, mais de 80% das mulheres que fazem o aborto passam por um processo de depressão, menor ou de maior intensidade. E cerca de 25% dessas mulheres, inclusive, tentam o suicídio por conta da culpa que ela passa a carregar pelo resto da sua vida. É porque, naturalmente, por intuição, todos nós sabemos que o espírito é imortal. E todos nós sabemos, lá no fundo, né, do nosso ser, que nós precisamos reencarnar. Então, no momento em que a mulher detém a gestação, ela está tirando a oportunidade de um espírito encarnar, de cumprir a sua programação reencarnatória, né? Infelizmente, mas é claro que Deus é misericordioso, é justo, e Ele não vai punir, né? Como nós falamos há pouco com Simonete, Deus não castiga ninguém. Então, as pessoas que porventura estejam angustiadas com este problema, que já praticaram aborto, nós teremos um quadro daqui a pouquinho sobre toda a prestação de serviço da federação e você vai ver que tem jeito. Se você já praticou, venha para cá se conscientizar, né, do que acontece com a vida, como nós somos criados, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, e para onde nós vamos depois. Tendo esse entendimento do Espiritismo, fica muito mais fácil, não é verdade? É verdade. De não praticar o aborto. Deus não pune ninguém, ninguém precisa ficar triste, melancólico, chateado, depressivo. Muito pelo contrário, nós temos aqui o exemplo do Girão, né? Ah, meu Deus, pois é. Se ele estiver nos vendo agora, hein? Então, Girão, tá vendo? Olha, você está contribuindo com a sua história para o nosso programa, para que as pessoas compreendam melhor. Não, eu creio que ele, até futuramente, ele pode vir pessoalmente contar essa história dele. Nós estamos esperando. E é uma história fantástica, a história de transformação de vida após o conhecimento da doutrina espírita do meu amigo Luiz Eduardo. Fernando, que visita maravilhosa que nós recebemos hoje nesse programa. Você enriqueceu o programa com essa história e principalmente com esse trabalho magnífico que vocês fazem da Estação da Luz sobre o aborto, a conscientização, não é verdade? Para que as pessoas se interajam, né, no planeta Terra, para que esse planeta seja um dia um planeta de paz, de amor, de felicidade, né? Ok, muito obrigado. Só mais uma vez, eu só gostaria de lembrar ao telespectador, né, que não deixe de ir, a partir do dia 15, é importantíssimo que cada um possa ir no dia 15, no dia 16 e no dia 17, principalmente, assistirem esse filme. Nos primeiros dias, Nos primeiros dias. Tá? É um filme onde nós não temos nenhuma conotação comercial. O que a gente busca, na verdade, é trazer
para a população do Brasil, fazer com que a grande mídia nacional passe a discutir esse tema, que é um tema de importância e simplesmente está sendo renegado e deixado de lado, às vezes até com mentira, para que o aborto possa ser aprovado nesse país. E a sua ida ao cinema, mostrando que você se interessa por um tema como esse, pode fazer, sim, uma grande diferença em relação ao nosso país, em relação à aprovação ou não do aborto no nosso Brasil. E eu espero que cada um possa contribuir dessa forma para a gente impedir esse crime que é o aborto. Meu muito obrigado por essa oportunidade, Fernando, dona Silvia. Nós que agradecemos, viu? Fique mais um pouquinho conosco aqui nos nossos estúdios, tome um cafezinho, fique à vontade, que nós vamos continuar o programa. Até já, querido amigo. A FEESP agradece a todos que participaram do evento em homenagem a Allan Kardec, pois ajudaram na transformação de vidas que a FEESP tem por objetivo proporcionar melhor qualidade de vida aos mais necessitados. E no quadro de prestação de serviços da Federação, nós recebemos hoje a advogada Maria José Barroco, que é trabalhadora da casa há mais de 12 anos e atualmente é diretora de um dos departamentos da assistência espiritual. Maria José, tudo bem? Tudo bem, Silvia. Feliz por estar aqui? Muito feliz, muito obrigada pelo convite. É muito bom participar desse projeto de divulgação da doutrina e da FEESP também. Muito bom. Nós estamos felizes com a sua presença aqui, porque sabemos que o seu conhecimento é bastante vasto e o seu trabalho também é muito valioso. Maria José, uma pergunta que os telespectadores fazem muito. Existe um tratamento especializado para a depressão? Existe sim. Na FEESP nós temos uma assistência especializada que trata de pessoas com depressão e também as síndromes que estão associadas à depressão, como a bipolaridade, o toque, a esquizofrenia que também tem, e as compulsões das mais variadas, desde a compulsão por sexo, a compulsão por jogo, a compulsão por guardar coisas, aquelas pessoas que transformam a sua casa em depósito, que é seríssimo. E, então, todas essas pessoas, elas são assistidas pela assistência da depressão. Então, Maria José, você poderia explicar um pouquinho melhor para nós todos aqui que estamos ouvindo você? Como funciona esse tratamento? Qual é a dinâmica dele? Então, a dinâmica da assistência para a depressão, ela passa por algumas etapas. O assistido, quando ele chega à assistência, ela é acolhida pela orientação fraterna, primeiramente. A orientação fraterna é muito importante, onde tem um orientador preparado, treinado para ouvir aquilo que mais está incomodando o assistido, as dúvidas que ele traz diante da dificuldade que ele traz da própria depressão. Ouvimos também os familiares, então todos eles são ouvidos, se quiserem falar e se tem condição também de falar, na orientação fraterna. Em seguida, eles entram para a sala mediúnica, onde eles vão passar por 2 grupos. O grupo de psicofonia, que nós chamamos o grupo da desobsessão, e o grupo da doação. Importante passar pelo grupo da desobsessão, porque nós sabemos que associado muitas pessoas trazem, né, envolvimentos espirituais. Isso, nós conversamos com Simonetti sobre isso. Exatamente, ele falou sobre isso. Então, a importância de, neste momento, ele ser assistido e amparado também na desobsessão, para que ele possa se sentir mais aliviado, mais amparado no momento. Em seguida, ele passa para o grupo de doação, onde os médiuns doarão fluidos mais salutares, favorecendo para que o assistido possa transformar o seu pensamento, modificar o padrão de pensamento em que ele está. Em seguida, o assistido ele retorna para a sala do Evangelho,
onde ele vai assistir a 2 palestras. Essas 2 palestras, elas são em 2 momentos específicos. A primeira parte é uma palestra informativa, porém ela não é técnica. São informações para que o assistido conheça sobre a depressão, as causas, como se libertar, como ele pode trabalhar em si mesmo todas as questões que levaram à depressão. São expositores preparados, são expositores leigos falando para leigos. Então, essa palestra, ela traz para o assistido a oportunidade de refletir sobre si mesmo. Olha, interessante. Quer dizer que então, e se o paciente, ele se encontra numa cama, sem querer sair, a gente sabe que a depressão causa esses problemas. Às vezes a pessoa fica deitada numa cama o dia inteiro, não quer tomar banho, não quer se alimentar, não é? Como o familiar pode fazer para dar a primeira ajuda? Então, o assistido, quando está nessa condição, nós não devemos forçar. O familiar, ele pode comparecer da mesma forma, né, na assistência espiritual da depressão, ir diretamente lá e fazer um tratamento à distância. Ele vai conversar na orientação fraterna, ele vai passar por toda a dinâmica da assistência, porém, à distância, ele vai estar pensando e toda a assistência direcionada para o assistido que está em casa. Certo. Nesse primeiro momento, é importante, se o assistido não tem condição, que o familiar faça dessa forma, né? Até o momento em que o assistido, já mais recuperado, já mais fortalecido, ele próprio tenha vontade e vá junto assistir. Nós frisamos a importância do assistido comparecer, porque como é uma assistência que favorece a transformação interior, através não só do passe, da desobsessão, mas principalmente das palestras, onde ele vai mudar padrões internos, renovar sentimentos, renovar modos de pensar, de agir. Então é importante que ele esteja presente, que ele possa se favorecer de todas as orientações que são dadas na assistência espiritual. Isso mesmo. Agora, se o familiar não consegue trazer o paciente, nunca ele vai perder nada com isso também, porque ele vai ser favorecido por todo o aprendizado que ele tem, pela educação espírita que ele vai ter na própria assistência, não é verdade? Sim, com certeza. E com certeza o plano espiritual vai auxiliar de que ele possa trazer esse familiar, não é? Exatamente. Nós sabemos, né, Silvia, que a espiritualidade, os benfeitores espirituais, eles acompanham esse assistido onde ele estiver, para auxiliá-lo, para fortalecê-lo, para levantar o seu ânimo, a sua disposição. E à medida que ele está sendo amparado pela espiritualidade, ele tem uma melhora, ele tem um fortalecimento. E ele próprio acaba indo buscar ele próprio o auxílio, juntamente com o seu familiar, que é muito importante que também acompanhe, né? Na assistência, acompanhar o seu familiar doente. Então, os familiares podem participar do tratamento também. Podem participar. Isso é importante. Agora, tem uma pergunta aqui que, em geral, os nossos telespectadores fazem. Posso deixar o tratamento médico? Não, de jeito nenhum. Nós não prescindimos do tratamento médico em momento nenhum. Nós sabemos que nós não somos nem só corpo, nem só espírito, né? Nós somos um ser integral e assim nós devemos nos tratar. Se estamos doentes, precisamos tratar não só o corpo físico, nem só a parte espiritual, né? Então, a parte médica, a assistência médica é extremamente importante. Quando o assistido chega na assistência espiritual, quando ele está ali na orientação fraterna, uma das coisas que é perguntada é se ele já procurou um médico, se ele já traz um diagnóstico médico, porque nós não temos condição de diagnosticar, só o médico faz isso. Então é extremamente importante o diagnóstico que eles trazem que o médico deu. Então, até para nós avaliarmos essas síndromes que estão associadas, e tudo isso vem pelo diagnóstico médico. Nós temos também orientação através de uma palestra que é Depressão e Tratamento, onde nós demonstramos e informamos a eles
a importância da medicação no tratamento da depressão. Não podemos prescindir da medicação também. Que só um médico pode receitar. Que só um médico pode receitar. Então, não só o médico, o psiquiatra que vai receitar, mas importante também, se houver condição, que ele procure a psicoterapia também. Nesse conjunto, assistência espiritual, psicoterapia e medicina, nós vamos ter o assistido, na verdade, vai ter uma recuperação muito mais rápida e muito mais eficaz também. Certo. Agora você falou em rápido e eficaz. O tempo é igual para todos do tratamento? Não né? é. É uma das perguntas. Isso. Nós sabemos que, assim, no mínimo 6 meses para que tudo comece a surtir efeito, que a pessoa comece a perceber que já está melhorando, que já está se sentindo melhor. Mas nós sabemos que todo o processo do tratamento, ele às vezes é demorado, mas vai depender de como cada um reage a todas as informações, como reage à medicação, como ela trabalha dentro de si, tudo aquilo que ela recebe de informação na assistência também. E na terapia, enfim, com todo esse processo, da forma como ela se transformar, ela vai melhorando à medida que ela própria trabalha em si mesma todos esses fatores. E há muitos casos de alta, que vocês conseguem dar alta. Como é que vocês procedem no final do tratamento? Quando vocês podem averiguar que a pessoa já melhorou, já está bem, ela mesma faz o depoimento que está melhor. Como é que isso acontece? Isso, é muito interessante, assim, nós não damos alta porque não somos médicos, né? E nós também não obrigamos o assistido a ficar na assistência. Eles vêm porque eles sentem que estão melhorando. Certo. Mas o nosso padrão e o nosso critério para que eles possam se desprender até da assistência, porque também não é produtivo ele utilizar a assistência espiritual como uma muleta, né? Então nós queremos que ele caminhe com as próprias pernas, a partir do momento que ele tem condição. E o nosso critério é estabelecer se o médico der alta ou se o médico já está dando alta com a diminuição de medicação, espaçamento de medicação, enfim, todo aquele processo que o médico estabelece para a retirada da medicação até a alta, nós acompanhamos também essa orientação médica, né? Então eles nos relatam que o médico está diminuindo a medicação, então nós vamos num determinado momento espaçando também a ida do assistido à assistência. Nós espaçamos a cada 15 dias, depois vamos a uma vez por mês, até que nós percebemos que ele já está bem fortalecido e que diante das dificuldades da vida ele não vai entrar novamente em depressão, porque a vida vai nos trazendo, vai trazendo, como traz para nós dificuldades. Sim. E essa forma como ele vai lidando com essas situações estabelece que ele já está pronto para caminhar sozinho, para caminhar com as próprias pernas. Conseguindo administrar essa situação, né? Então, aí depois dessa fase, vocês costumam já recomendar a área de ensino? É nesse momento que ele pode estudar na casa? Sim, quando ele já está num patamar emocional e de equilíbrio, que ele já está... Às vezes ele ainda está na assistência espiritual, mas que ele já está bem melhor, que ele já está mais equilibrado, nós orientamos sim. Muitos deles vêm nos procurar querendo conhecer a doutrina, às vezes não conheceram através da assistência, outros querem começar a fazer os cursos e nós realmente encaminhamos. Aqueles que ainda não conhecem, nós encaminhamos para o que é o Espiritismo e ali eles vão já começando a ter a base da doutrina para conhecimento que vai auxiliar até nesse processo de melhora, de transformação interior. E daí eles vão seguindo. Temos hoje trabalhadores conosco que passaram pela assistência como assistidos em depressão grave e hoje são colaboradores nossos. Encontraram sentido para a vida deles, né? Ai, que bom. Graças a Deus, então. Muito obrigada, Maria José. Regina, Silvia, esteja muito mais obrigada. vezes conosco. Você é uma trabalhadora admirável e nós temos uma alegria muito grande de receber você aqui. Hoje tivemos e teremos muitas outras vezes. Não? Eu espero que eu tenha sido útil e sempre que precisar, pode me chamar que eu estarei presente. Muito obrigada. Muito obrigada, Silvia. Maria José. Boa tarde.
Estamos diante dessa belíssima pintura mediúnica que foi executada pelo médium Francisco. Ô Francisco, você sabe com que equipe de espíritos você pintou? Hoje, exatamente, foi com a equipe que trabalha, fraterna, que trabalha com crianças excepcionais, né, no plano espiritual. No plano espiritual. Então, são crianças excepcionais que ainda estão no plano espiritual. No plano espiritual. Ah, sim. Então, sobre esse assunto, nós, oportunamente, neste programa, no quadro O que é o Espiritismo, nós vamos explicar com detalhes como isso acontece, o porquê, para que vocês não fiquem assustados que existe criança excepcional no plano espiritual. Mas existe todo um trabalho fraterno, de amor, de acolhimento, não é, Francisco? E eles fazem um trabalho bonito, assim, de divulgação. Você se sentiu bem durante... Muito bem, é muito emotivo, é uma emoção muito forte, que às vezes dá vontade de chorar, mas que é uma coisa muito gratificante. É verdade. Vamos os dois chorar daqui a pouco. Muito obrigada, Francisco. Esteja sempre conosco, muito né? Obrigado. Eu que Nós agradeço. estamos trazendo um médium de cada vez e, novamente, eu tenho certeza que você virá. Tá bom, Deus quiser. Gostou, então, de estar aqui? Agradeço muito estar aqui, a presença, e... Está emocionado. Deus abençoe a todos nós. Não, é verdade. Hoje no estúdio nós estamos, assim, sob forte emoção. O programa foi muito lindo, realmente. E a gente sente, assim, que a espiritualidade também nos ampara aqui no programa. Obrigada, viu, Francisco? E para o encerramento, nós temos hoje a psicografia com o título Coragem, ditada pelo Espírito Meimei a Francisco Cândido Xavier. Sejam quais forem as aflições e problemas que te atingem a estrada, confie em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Obrigada a todos vocês pela audiência. E se quiserem assistir os programas anteriores, poderão acessar o site da Fiesp, www.fiesp.org.br. E você poderá assistir a todos os programas. E não esqueça, você faz esse programa conosco. Envie-nos e-mails dando sugestões ou fazendo perguntas para o quadro que é o Espiritismo. Muito obrigada a todos e até a próxima sexta-feira.